Pessoal, bem-vindos quem está entrando. Vou dar mais um minutinho para todos conseguirem já entrar. Legal, estou vendo que a gente tem algumas pessoas entrando lá. Vou começar então me apresentando. Eu sou Fernando Zorzo, diretor de operações e vendas aqui da Nilo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa segunda edição do Prosa de Valor. O Prosa é um evento que nasceu presencial. A gente teve um primeiro evento em Minas, foi na época com a participação do professor Eugênio Vilaça e do Luiz Fernando Rolim, da Seguros. Foi um evento super bacana e como o próprio nome diz, ele é uma prosa, ele é um bate-papo mais informal. E hoje a gente tem o prazer de receber a Luciana, que vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco. Mas antes de apresentá-la, eu queria convidar todos que estão participando para deixar suas perguntas no chat, a gente tem acesso a elas, acho que isso enriquece bastante a nossa conversa, e aproveitar isso, fazer disso uma verdadeira prosa, não uma conversa minha somente com a Luciana, e que a gente possa trocar, aprender bastante e principalmente falar sobre valor em saúde, que é um tema tão relevante para nós. Luciana, novamente um prazer conversar com você, agradecer pelo convite, por você ter aceito, e antes mesmo até de você se apresentar e contar a sua trajetória, queria te pedir para no meio dessa tua apresentação inicial, contar, são quase 30 anos em saúde, o que ainda te mantém tão ativa, tão motivada? Conta para a gente um pouquinho. E, novamente, obrigado pela participação, é um prazer bater um papo. Oi, Fernando, boa tarde. A você, a todo o pessoal que está acompanhando a gente nessa live também, um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite que vocês me fizeram. É uma honra para mim estar aqui. E sim, na verdade eu já ultrapassei a barreira dos 30, né? Eu já cheguei nos 31. 31 anos atuando em operadora, né, nessa área de saúde. Eu entrei um bom tempo antes de existir a própria regulamentação aí da ANS para os planos de saúde. Eu acompanhei toda essa mudança ao longo dos anos, né? E o que é que me mantém aqui? No final do ano passado, aí o pessoal acabou fazendo uma homenagem ao tempo de casa, né? Tempo de casa, porque nesses 31 anos eu estou na mesma operadora, né? Então, é uma cooperativa de saúde e tal. E aí eles fazem homenagem para o tempo de casa, e como eu estava fazendo 30 anos, que é 5, 10, 15, 20, 30. E aí foi feita exatamente essa pergunta: o que é que te mantém aqui todo esse tempo? Primeiro que eu entrei aqui na Unimed de Cascavel como uma atendente, né? Passei por todos os cargos da cooperativa ao longo de toda essa minha trajetória. Isso foi muito importante, primeiro que me deu bagagem, me deu segurança, ampliou muito visão sistêmica, conhecimento, eu tive oportunidades bem importantes, isso muito grata a isso. Mas aí, ao longo dessa jornada toda, e eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade, hoje estou com 54 anos, a gente muda de perspectiva ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, né? Então, hoje eu tenho certeza de algo que eu levei alguns anos para ter essa definição própria. No começo da tua carreira, se precisa trabalhar, se tem boleto para pagar, se tem filho pequeno para sustentar, para criar, né? Então, os teus fatores motivadores, ao longo da história, eles mudam. Os meus hoje, eu tenho 2 filhos, eles já são adultos, eles se viram na vida, com a participação da mãe em alguns momentos, né? Mas são fases diferentes. E aí, com o tempo, eu entendi, todo mundo tem um propósito, mas até a gente descobrir o propósito da gente leva algum tempo. E eu descobri que o meu propósito é cuidar. Eu tenho isso muito com relação à família, com relação aos amigos e com relação ao trabalho. Isso ficou muito evidente para mim enquanto pessoa. E quando você trabalha numa operadora, hoje eu ocupo já há alguns anos na cadeira de superintendente geral, se você não tem esse propósito muito bem firme dentro de você, que é de cuidar, vai ter momentos que você tem vontade de sair correndo embora lá e abandonar tudo, porque a parte financeira, talvez ela não é que a gente não precisa de dinheiro, mas não na mesma proporção e intensidade que precisava no passado. Então, isso se sobrepõe. Mas o que mais me mantém aqui, se tem tanto problema para resolver, é justamente o propósito, né? E hoje até eu acabei passando por uma situação assim que a gente precisa voltar sempre para a nossa essência, entender aquilo que importa para nós de verdade enquanto vida. Eu chegou uma senhora junto de carro e tal, você trabalha aqui? Sim, trabalho aqui.
Aí ela veio carregada, que a gente tem aqui aquela campanha de doe lacres, doe tampinhas, né? Ela veio com vários sacos de lacres de tampinha de uma outra cidade, ela é cliente nossa, e ela veio entregar para essa campanha aí da cooperativa. E aí, onde é que eu deixo? Não, vem comigo que eu vou te levar até onde eu deposito, a gente coloca ela junto, eu te ajudo e tal. Isso é propósito, né? Que você vê, ela está fazendo aquilo para ajudar, porque daí a gente converte em cadeira de roda, aquela coisa toda. E aí o meu propósito é de cuidar de cada ser humano que tem aqui, não importa se é cliente, prestador, se é um cooperado, se é o zelador nosso, o jardineiro, eu adoro conversar com ele de manhã quando eu chego. Eu chego e estaciono, a primeira pessoa que eu converso é o nosso jardineiro. Ele já vai me dar um parecer do dia aí, né? E é importante isso, né? A questão da humanidade da gente, ela não pode ser perdida, né? E não confundir humanidade com permissividade, né? Mas ela é importante. Então, o meu propósito de vida é cuidar, o propósito dessa operadora é cuidar também. E quando isso está atrelado, a chance de êxito, a chance de dar certo, ela é muito maior. E hoje eu posso oficializar também, né? Que também faço parte da Nilo. Hoje eu sou executiva advisor, é um prazer para mim, está sendo uma grande escola, porque é um outro olhar, né? Eu não estou falando com uma cooperativa, eu não estou falando com uma operadora, estou falando com uma empresa de tecnologia, e faz todo sentido. Então, esse ampliar de novo visão, sistema conhecimento, volta a te fazer sentir essa vontade de continuar na linha do aprendizado, isso é importante para a vida da gente. Com certeza. E para nós tem sido um aprendizado super bacana ter todos os teus comentários, tua experiência. Você comentou um pouco desse teu propósito, né, de cuidar, mas não necessariamente todas as operadoras tiveram sempre essa visão de gerar valor de saúde para o paciente. No início, a visão era muito de prestar assistência, né? Você que tem essa posição talvez privilegiada de ter acompanhado essa transição e hoje de ser uma das lideranças da Unimed Cascavel, como que foi essa mudança? Tem algum marco ou momentos que você nota que realmente saiu de ser uma prestação de serviço para gerar valor, cuidar das pessoas? Como que foi a tua experiência com esse aspecto em particular? Tem sim, Fernando. Na verdade, houve uma mudança importante de perspectiva mesmo ao longo aí dessa trajetória, não minha trajetória, das operadoras de saúde como um todo, né? No passado, o medir o sucesso, ele significava basicamente volume de serviços prestados. Isso era muito presente nas operadoras. Tanto que daí saiu o modelo de pagamento por fee for service, né? Eu pago por ato realizado. Então, quanto mais ato realizado, maior o pagamento. Que acabou se tornando um problema hoje, né? Mas no passado isso era importante. E o foco hoje, como é que está? Hoje o foco ele é totalmente voltado para o resultado para o paciente. Né? E qual é o resultado do paciente? Estou falando o quê? De ganhos financeiros para o paciente? Não, eu estou falando que o que nós precisamos entregar e o que ele espera hoje, ele quer ter ganhos de qualidade de vida, nós precisamos ter ganho de resolutividade como um todo, mais segurança assistencial e também a própria sustentabilidade do sistema como um todo. Há poucos dias, Fernando, eu tive a oportunidade de estar lendo uma análise publicada pelo Anderson Mendes, né? Ele é ex-gerente executivo lá da CACI, também participou do Conselho Nacional, participa ainda do Conselho Nacional de Saúde, também tem uma pasta lá dentro de uma da área da Agência Nacional de Saúde. E a análise dele foi bem neste sentido, né? Onde ele fala que o modelo da saúde suplementar, ele migrou de um modelo que era puramente de risco, né? Risco puro, para um modelo de sistema organizado de gestão contínua do cuidado. Como é que a gente percebe isso? E implementar esse modelo, ele é fundamental, aí sim, para a sustentabilidade, para a sobrevivência do sistema como um todo. Aonde eu pude observar isso ao longo da história? Quando eu entrei aqui na cooperativa, comecei a trabalhar com saúde suplementar, não existia a Agência Nacional de Saúde, não existia nenhum órgão regulamentador. Então, cada operador existente criava suas regras, as suas normas, os seus limites de procedimento, tinha o seu contrato próprio, né? Liberava o que queria e negava o que queria, baseado no contrato que ela firmava, então, direito do consumidor, junto com os seus próprios clientes. Isso permitiu, então, a questão do volume de atendimento, né? E me permitia que eu trabalhasse dessa forma, porque o meu contrato limitava muito a quantidade, mas para o médico era importante o volume de atendimento. Com esse novo modelo, com essa nova perspectiva que aqui o Anderson fala, o que acontecia no passado? Eu trabalhava no modelo de mutualismo, então eu tinha uma carteira de clientes, todos pagavam e alguns poucos utilizavam
usava quem realmente ficava doente. Não se tinha a visão da prevenção. Então, eu ficava doente, eu era o da vez que ia usar a fatia da pizza da receita que aquela operadora tinha juntado aí ao longo do tempo. Ok. O que aconteceu depois? Veio a ANS, colocou regra, colocou norma igual para todo mundo, né? Se você não cumpre, as multas são altíssimas. Então, a ampliação de o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, ficou gigantesca, né? O rol está sendo atualizado toda semana vem algo novo para dentro do rol. Esse foi o primeiro marco, né? A vinda de um órgão regulamentador. E talvez o segundo, claro que passou pela educação do paciente, a própria visão médica, a evolução da medicina, isso tudo conta. Mas talvez o segundo ponto que foi primordial para essa mudança de perspectiva foi a pandemia. O que aconteceu na pandemia? As pessoas só procuravam atendimento médico quando realmente estavam doentes, né? Com o vírus ali. E aí sim precisava buscar médico e tudo mais. Se ela não tivesse com a doença, ela não ia no médico. Então a gente parou de tratar muita coisa. Deixou-se de fazer cirurgias, deixou-se de fazer prevenção, deixou-se de fazer tudo. E o que aconteceu pós ali pandemia? O efeito rebote. Então uma carteira que ficou sem utilizar, essa carteira adoeceu, ela não se cuidou. E aí todo mundo voltou a usar ao mesmo tempo. E aí aconteceu o quê? A elevação da sinistralidade. Sinistralidade é o custo, é o quanto da receita eu uso para ser atendido, né? E aí deu aqueles picos ali por 2 até 3 anos, no caso da operadora onde eu trabalho, durante 3 anos ficou sem resultado operacional, só se tinha resultado financeiro, porque era a carteira, praticamente 100% da carteira utilizando o plano de saúde. Esse foi, eu acho que a grande mudança aí nesse foco do sistema como um todo. Então, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho a mesma carteira pagante, só que não é mais 30%, 40% da carteira que utiliza o plano. Hoje nós temos percentuais aí de 80%, 90% da carteira utilizando o plano. Bom, mas se a receita é a mesma e o volume de pessoas que utilizam é bem maior, e se o tipo de procedimento utilizado se tornou muito mais caro, né? Novos fármacos, novos exames, tecnologia, tudo muito mais caro. Como que eu faço para fechar essa conta? E aí que nasce, eu acho que o verdadeiro novo modelo é da necessidade de equalizar o volume de receita com o tanto de custo que eu tenho. Como é que eu faço para ter esse controle? É um sistema organizado de gestão contínua do cuidado. Se eu não faço isso, Fernando, eu não vou ter limite no custo assistencial. Então, se tornou uma questão obrigatória. Ela foi se formando ao longo da história. Ela não aconteceu só de 2022 para cá. Mas ali foi o ponto crucial, onde todo mundo entendeu que se não tivesse essa mudança no modelo, os resultados, e aí sim, a última linha do balanço, né? Ela nunca mais ia ser positiva, ou o resultado operacional. O financeiro, ele vai até o limite, depois ele não sustenta mais uma operação. Então, eu preciso ter resultado operacional. Como é que eu faço isso dentro de um sistema de saúde? Tendo um modelo organizado de gestão contínua no cuidado. É isso que vai me garantir a sustentabilidade aí na jornada, né? Buscar equilibrar a experiência do cliente, a qualidade assistencial e a eficiência operacional como um todo. Um ponto que me chamou a atenção na sua fala agora, e até um pouco na nossa conversa anterior, antes aqui desse bate-papo, você na posição de liderança, você tem muito claro números. Poxa, eu tenho X% da população, isso está acontecendo. Como que foi essa transformação também das operadoras, de geração de valor em saúde, desse protagonismo dos dados? Como que tem mudado, né, esse processo de tomada de decisão? Acho que talvez empresas de tecnologia, isso tenha nascido com elas, são muito drivadas, né? Elas tomam decisões com base nisso. Como que isso tem sido para vocês? E similar, existiu alguma pandemia, né, que catalisou o uso dos dados para que os líderes, né, sejam os diretores ou as posições mais executivas das operadoras, tomassem as decisões? Sim, de novo, né? Obviamente que não vem só pelo custo essa mudança de divisão em relação a dados, né? Mas a complexidade do sistema, ela é muito diferente hoje do que era há 30 anos atrás, fazer gestão de uma operadora, né? E aí, porque é um negócio, é uma linha de negócio extremamente regulada, para começar, aí já vem a complexidade do sistema como um todo,
Somado às necessidades, somado aos modelos de cuidados diferenciados, de novo, somado ao grande volume de médicos cada vez maior no mercado, né, as formações, as faculdades formando cada vez mais gente, tudo isso traz evidências de complexidade do sistema. E aí, quando o meu sistema se torna bastante complexo, eu não consigo lidar com ele, tomar as melhores decisões, se eu não tiver um dado oficial, né? Se eu não tiver esse número na minha mão. Então, as decisões, elas precisam ser sustentadas por evidências. Como que eu faço isso se eu não tiver um dado e se eu não tiver uma informação? O dado por si só, você sabe tão bem como eu, que não resolve o meu problema. Não resolve qualquer problema, o dado por si só. Eu tenho que ter o dado, eu tenho que ter a análise desse dado e eu tenho que entender como é que aquele dado vai resolver um problema que eu tenho. Acho que a partir dali, a visão dos dirigentes, ela acaba sendo bastante modificada, né? E eu tive... Agora, às 14 horas ali, a gente teve um bench com uma outra operadora que pediu para conhecer um modelo dessa operadora aqui. E é uma operadora de grande porte, que é respeitada por todo mundo. E a gente até brincou, né? Porque eu trabalho numa operadora que é do interior do estado. E ela é de grande porte, mas acabou de se tornar de grande porte no ano passado. E a gente brinca, olha, nós aqui no interior, a gente está ajudando alguém, que coisa boa, né? Que bacana. Mas aí tecnologia ajuda, de novo, tecnologia, informação, dado, tudo ajuda. E o que a gente mostrava para eles? Que o modelo que eles queriam conhecer são modelos diferentes de pagamento, né, para o cooperado, como um todo e tal. A gente iniciou essa trajetória de modelo diferenciado lá em 2009. Em 2009, a gente não tinha nada, tinha planilha de Excel e telefone. Então, eu precisava conversar com o cliente para entender qual que era a satisfação dele em relação ao atendimento de cada médico. Tinha um funcionário que ficava o dia inteirinho no telefone, olhando quem teve atendimento com o doutor Guinho, Zezinho, Luizinho, e aí eu tinha que ligar para uma amostra dos pacientes que ele tinha atendido naquele mês. O dia inteiro que Deus deu, ele ligava para esse paciente, perguntando se está satisfeito, não está satisfeito, ele ia numa planilha de Excel, e daí ele colocava a impressão que ele teve daquilo que o paciente falou. Você imagina no dia de hoje, se eu estivesse trabalhando dessa forma, eu ia conseguir avaliar a satisfação do meu cliente? Não, né? Hipótese alguma. Então, aí, ainda bem que existem as empresas de tecnologia, os sistemas que são colocados aí no mercado, são eles que permitem que a gente possa ampliar cada vez mais. Outra, uma pessoa, uma caneta, uma planilha de Excel, eu tenho um limite de conseguir atender e trabalhar. Mas aí, como é que agora eu pego uma carteira de 100 mil vidas, 200 mil vidas, 300 mil vidas e resolvo esse problema? Só resolvo se eu tiver dados, se eu tiver informação, se eu tiver sistema para resolver isso. Outra coisa, os dados permitem que a gente faça o quê? Que a gente identifique riscos, gestão de risco passou a ser fundamental para as operadoras. Eu posso compreender o perfil populacional. Eu conversava com... acho que não foi contigo, foi com a Rauana do marketing antes, que ontem a gente avaliou um relatório que é exigido ali pela uma RN da Agência Nacional de Saúde, que é a 630, que é o monitoramento da carteira de crônicos. E a gente pôde visualizar que uma carteira, do total da carteira dessa operadora, 1/3 é crônico, e esse 1/3 de paciente crônico consome 2/3 de todo o meu custo assistencial. Olha que impactante. E aí, se eu imagino, aí eu começo a associar isso com faixa etária. Claro que doente crônico não é somente atrelado à faixa etária, a gente sabe disso. Mas no nosso caso aqui, a grande maioria, ela está na faixa etária mais alta. E aí, se eu tenho uma população que vai envelhecer cada vez mais, já está aí o envelhecimento, é uma realidade, não é algo que vai acontecer no futuro. A nossa pirâmide etária do Brasil, ela já mudou completamente. E a pirâmide etária dos pacientes, dos clientes, das operadoras, acompanhou esse mesmo ritmo. Então, como que eu vou tomar, se eu tomar alguma decisão agora, como é que eu vou implementar uma sustentabilidade nessa carteira? Se a população toda vai envelhecer, como um todo, né? Eu vou ter menos gente ali na base, eu vou ter mais gente do meio para cima aí da pirâmide. E essa população se torna crônica e não tratar o crônico. Então, tratar o crônico virou essencial para garantir a sustentabilidade do sistema. Como que eu trato esse meu crônico? Que tipo de ações que eu faço? Ações preventivas, né? Avaliações reais aí
de todas as iniciativas que eu implementei. Eu tenho um projeto lá para tratar a obesidade, eu tenho um outro projeto que trata justamente o idoso bem cuidado, mas isso está trazendo resultado. Como que eu vou mensurar esse resultado se eu não tiver o dado analisado em mãos? Então, para o dirigente, não tem mais essa possibilidade de trabalhar sem dado e sem avaliação. Faz todo sentido. Você mencionou o envelhecimento da população, a gente tem os dados, né? A expectativa é que isso gere um custo de 380 bilhões. Isso somado à oncologia, que a gente tem visto que é um fator de bastante relevante, e mais recentemente também o combate ao peso, as novas tecnologias do GLP-1. E aí, geralmente, quando esses temas surgem, volta a se falar em coordenação de cuidado. Mas coordenação de cuidado, em muitos momentos, é uma frase de efeito, né? um buzzword, é algo que a gente acaba usando quase como uma moda, assim. Na tua experiência, o que é coordenação de cuidado na prática? Assim? Como que você sabe, poxa, isso é cultura, isso acontece na operação, na operadora A, B, ou até mesmo no caso de Cascavel? Como que é sair dessa teoria e colocar isso na prática? Não é simples, tá? Se fosse simples, todo mundo já estava fazendo. E a gente aqui está fazendo, sim, há muito tempo. Acho que a primeira iniciativa de medicina preventiva aqui da operadora, ela já tem em torno de 20 anos, a primeira iniciativa. E ela começou justamente com o idoso. O idoso bem cuidado era o nome do programa e se mantém até hoje, né? O idoso bem cuidado. O que se fazia 20 anos atrás? Esse idoso, para você ver a importância, de novo, do dado para eu alcançar cada vez mais o público existente, né? Então, há 20 anos atrás, o idoso, a gente entrava em contato de um por um, oferecia o projeto sem custo adicional, né? Então, o senhor está recebendo um presente, você paga a mensalidade, está ganhando um projeto. E o que fazia esse projeto? Levava-se esse público alguns dias por semana dentro de um shopping que era parceiro aqui da operadora, e lá se fazia exercício físico. Era isso. E como é que está o idoso bem cuidado hoje? Uma série de idosos fazem parte, as turmas se quadruplicaram, quintuplicaram. O espaço que antes era dentro do shopping, hoje ocupa um prédio ali de quase 4 mil metros quadrados para se trabalhar, não só essa iniciativa, mas outras. Hoje se trabalha com ele, sim, a parte da questão física, mas principalmente motora, psíquica, porque as doenças mudaram, né? O foco mudou. E, de novo, a pandemia também trouxe uma mudança muito grande ali no perfil epidemiológico da população. Então, doenças hoje de saúde mental, elas estão gigantescas, elas são ofensoras do custo, eu acho que em segundo ou terceiro lugar. Em primeiro lugar ainda é a oncologia, que foi o que você falou, ofensor do custo, mas em segundo lugar são justamente essas questões de saúde mental. Isso não era imaginado há 30 anos atrás, né? Mas hoje é a realidade. Tá, o que mais que a gente faz? Eu vou trabalhar a memória desse idoso, porque eu preciso manter ele ativo o máximo de tempo possível. Porque se ele cai numa cama, fica vegetando numa cama, o custo para a operadora vai ser gigante. Então, eu tenho que manter ele ativo, eu tenho que manter ele saudável, ele tem que ter amizades, ele tem que ter uma série de outras tarefas, trabalhar a memória com vários tipos de atividades. A gente vai para a cozinha experimental com eles, para que eles aprendam e possam fazer a sua alimentação dentro de casa de forma correta, para ter uma vida mais longa e saudável também. Então, são várias iniciativas. Ainda assim, tudo isso no presencial é complexo, porque a carteira cresceu demais. Então, eu vou ter que alugar um prédio agora de 10 mil reais para colocar todo mundo, aí acaba não sendo sustentável a operação. Então, eu preciso trabalhar agora com foco, com telemedicina, com monitoramento à distância. Esse tipo de coisa eu não consigo fazer se eu não tiver um sistema, se eu não tiver um dado. Então, com isso, a gente fizemos parcerias com a própria prefeitura, que é um município de médio para pequeno porte, 350 mil habitantes. Então, tem iniciativas com prefeitura, a gente vai para praças públicas, onde tem as academias ao ar livre, mas nunca é o suficiente para atender o volume, né? A demanda não para de crescer. Então, você precisa, sim, de novo a importância do dado, de novo a importância do sistema, para que eu amplie a minha base de clientes atendidos. Você tem essa pergunta, senão você questiona de novo. Não, foi, e ficou muito claro, acho, na tua fala. A gente começou, né, comentando
que o tema dessa live é a geração de valor. E claramente o exemplo que você deu vai muito além de prestar assistência, né? Tem um papel muito mais amplo, um papel quase que social. Você trouxe o exemplo, né, dos 4.000 metros quadrados e necessário de expandir. Qual que é o desafio aí talvez você pode falar até, pensando um pouco da tua experiência com o sistema Unimed, como construir esse tipo de iniciativa e ter sucesso para quem não tem sua rede verticalizada, ou uma operadora que atende diferentes municípios, como colocar isso de fato em prática, e o que talvez o sistema Unimed tenha acertado e tenha errado nesse aspecto? De novo, não tem uma resposta fácil e também não tem uma resposta única aqui, né? Uma fórmula, né? Não tem. Eu até comentei agora há pouco nesse bench que a gente teve ali com uma outra operadora. Como aumentou o número de pedidos, isso no sistema Unimed é louvável, tá? A questão do benchmarking, né? Então, uma fornece informação para outra operadora. Esse medo de compartilhar dado, ele foi se diluindo ao longo do tempo. Não importa se fui eu que inventei ou criei. Alguém fez também e ele tem algo que possa melhorar o meu e vice-versa. Então, dentro do sistema Unimed, a gente compartilha muito dado, muita informação, protocolo, processo, produto, projeto, como um todo, isso é louvável. Mas, de novo, então, há 20 e poucos anos atrás, quando a gente fez a primeira iniciativa ali em relação ao idoso bem cuidado, aonde que nós fomos aprender? A gente foi aprender com a Unimed de Vitória naquela época, né? E aprendeu muito e voltou para casa e implementou uma série de coisas. Depois teve novas visitas. Na época não se tinha tantas ferramentas tecnológicas, era presencial o telefone, né? E hoje, né, por tele, aqui a gente resolve 98% dos problemas. E há poucas semanas atrás, a gente recebeu um pedido de bench deles. A gente brincou, né? O discípulo aprendeu tão bem que o mestre tá vindo beber um pouquinho da água aqui agora. Mas não é que a operadora, ela atingiu aí no ano retrasado, conseguiu a certificação da Agência Nacional de Saúde para o nosso Centro de Atenção à Saúde, né? Então, acho que fomos a terceira operadora do país a conseguir essa certificação. E aí acaba colocando mais em evidências. E aqui na operadora a gente tem uma cultura que é a cultura da aprendizagem contínua, né? Eu sempre falo para os meus liderados que o dia que você entender que não precisa mais ir a um curso, uma palestra, um evento, porque você já sabe tudo daquele tema, então tá na hora de você morrer. Porque a gente nunca tá pronto. E eu falo desse jeito com eles, então tá na hora de subir, gente. Já chega desse plano aqui. Por que eu uso isso? Eu tenho para mim isso. Eu nunca parei de estudar minha vida inteira. Nunca. Continuo estudando até hoje. E eu sei que eu não estou pronta. Eu sei que tem algo para aprender. Eu sei que tem coisa nova para aprender aí. E é assim que a roda gira, né? Assim que você acaba atingindo a melhoria contínua, acaba entregando melhores resultados e tudo mais. Mas, então, agora essa outra operadora, a Vitória Gigante, pediu para fazer um bench conosco, porque o fato de eu estudar, eu queria essa certificação, não é para pôr na prateleira e para fazer propaganda, fazer marketing que nós temos a certificação. Não, a gente aqui busca essas certificações que é para melhorar os nossos processos, os nossos fluxos, os nossos resultados. Quando você se propõe a buscar uma ONA da vida, né, uma ISO da vida, uma certificação da ANS, seja ela qual for aí, se o que está em mente do dirigente é buscar para marketing, para propaganda, para ego, não busque. Você vai só cansar a tua equipe e não vai ter resultado nenhum. Agora, quando você busca isso, e a equipe tem claro que para o teu dirigente e para ela, a busca desse certificado só vai melhorar o teu fluxo e o teu processo, nossa, a chance de êxito e resultado interno, ela é muito grande. Então, começa um pouco por aí. E aí, o que eles querem ver? Eles querem ver um pouco dessa iniciativa. Agora, essa iniciativa, ela está muito focada na ampliação, que é a sua pergunta. Como que eu amplio agora isso? Então, a Unimed Cascavel tem aí uma área de ação de 20 e poucas cidades que compõem a área de ação. Eu não consigo ter um espaço, viver bem como eu tenho aqui, em cada uma das cidades da minha área de ação. Até porque daí não seria sustentável a operação como um todo. Nós aqui trabalhamos, de novo, não é fórmula única, não serve para todo mundo, mas nós trabalhamos com parcerias. Então,
temos uma carteira grande de clientes de PJ, né, que são os clientes corporativos. Então, a gente trabalha com parcerias com as empresas clientes, e aí ela vai fazer lá a semana dela de saúde, de segurança, ou a semana dela obrigatória de ter aquela equipe de saúde, né, que dependendo do ramo aí de empresa tem dentro dela, indústrias. Aqui tem muitas cooperativas também na região onde nós estamos, cooperativas muito grandes, com 16, 17 mil colaboradores. Então, como é que e muitas delas são clientes nossos, né? Como é que eu atendo e consigo atingir todo esse grupo aí? Parcerias. Semana retrasada, a gente fez uma parceria com uma dessas cooperativas, eu acho que acaba sendo conhecida até porque ela vende proteína aí para o país inteiro, que é a Copacol. E foram 15 dias dentro de cada unidade da cooperativa, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Então, eles faziam grupos de 900 colaboradores, eles criaram lá o Arraiá da Saúde, né? E aí tinha vários estandes dentro de um determinado espaço, em cada uma das unidades dela, e a gente ia para lá com o enfermeiro, com o médico, com o colaborador que ia explicar plano de saúde, que ia tirar dúvidas, ia ensinar o cuidado básico ali. A gente trabalha muito na prevenção, muito em vários programas de prevenção. Então, e tem programas de prevenção que são à distância, e tem programas de prevenção que a gente leva para uma cidade próxima, em parceria lá também com uma outra empresa, e pode fazer lá o programa, ou a gente faz dentro de algumas empresas. Hoje, Fernando, é com parceria que a gente consegue ampliar um pouco essa rede mais, né? Mas a gente agora está numa fase, outra coisa, pelo menos no sistema é muito isso, as pessoas têm muita dificuldade de avaliar os seus custos, de avaliar o seu resultado, né? De ter um DRE, não só da operadora como um todo, mas ter um DRE, por exemplo, do meu centro de atendimento à saúde, ou do meu espaço Viver Bem, onde eu faço só terapias. Tem espaço aqui que a gente faz todas as terapias, tem espaço aqui que eu tenho consulta, que eu tenho toda a parte de medicina preventiva, de cuidados paliativos, um outro espaço. É muito recente. De novo a minha fala, assim, se já sabe tudo, está na hora de morrer. A gente não sabia fazer adequadamente. E aí acabou contratando uma empresa de fora, e a gente falou para ela, a gente não quer que você venha implante, a gente quer te contratar para você nos ensinar a fazer. E que daqui para frente a gente possa fazer e melhorar. Hoje a gente consegue olhar para o DRE e saber exatamente o que está dando resultado, o que não está dando resultado. Isso é interessante do ponto de vista de resultado financeiro, econômico e tudo mais. Mas agora, como que eu avalio o meu custo evitado? O meu custo evitado passa por uma linha de cuidado. O meu custo evitado passa por uma linha de trabalhar anteriormente para que eu evite um custo. Então, eu detectei através do dado que eu tenho um problema aqui muito sério, e agora eu estou chutando, tá? Estou dizendo que essa é a realidade. Mas eu tenho um problema aqui que é muito sério em relação a doenças de pele, porque eu estou numa região que é bem quente, que é muito agrícola e tudo mais. Bom, como é que eu vou prevenir doença de pele nessa população? Que tipo de trabalho eu tenho que levar para aquele agricultor, para aquelas cooperativas de agro aqui da região, para trabalhar a prevenção desse meu cliente? E como é que eu atinjo uma quantidade de carteira maior? Ok, todas elas aí fazem grandes eventos, né, grandes semanas, de exposições, e é uma oportunidade, mas eu não consigo pegar todo mundo naquele momento, né? Então, eu preciso, de novo, de dado, de sistema, de uma operação muito bem organizada para eu atingir, ter amplitude. Eu preciso ampliar. E aí eu consigo, com o sistema, com dado, e organizando e trabalhando na prevenção, para que lá na frente eu não tenha mais um agressor de custo de doença de pele. Então, eu vou trabalhar antes, eu não vou deixar ele chegar nisso. O próprio tabagismo, né? A gente continua aqui com os programas de tabagismo, apesar se a gente olhar Brasil e Europa, a gente está muito na frente deles, né? Se chega lá, todo mundo está fumando na rua. Aqui já a gente trabalha melhor isso, né? Mas eu continuo com grupos de tabagismo dentro da operadora, por mais que esse número de fumantes ainda é pequeno, mas um câncer de pulmão que eu consiga prevenir, além de levar qualidade de vida para aquela pessoa, né, e talvez uma amplitude maior da vida dela, o quanto que eu não economizo na última linha do balanço, porque o tratamento de um câncer, uma oncologia de pulmão é caríssimo. Então, de novo, prevenção. Claro que não é só o cigarro que traz câncer de pulmão, mas tudo aquilo que é um indicativo
de prevenção para uma doença futura, a gente procura trabalhar. Luciana, eu queria pegar um gancho nessa tua pergunta, mas só reforçar com o pessoal que está nos assistindo, fiquem super à vontade para mandar as perguntas no chat. Eu tenho lido as perguntas, estou tentando incorporar algumas aqui no nosso papo, então, por gentileza. Você comentou, eu achei muito interessante, muito a perspectiva de você como liderança, né, de como vocês tomam as decisões, alguns critérios. Eu queria voltar naquele tema dos benchmarks na Unimed, que eu acho que eu presencio isso, é de fato um privilégio vocês conseguirem trocar, né? Mas eu queria pegar um viés um pouco diferente. Essa troca de informações tornou não só uma barreira, né, que caiu, mas acesso à informação muito mais rápido, tecnologias, todo mundo tem acesso hoje. Sim. E quando o beneficiário consegue também ter acesso a informações de forma mais facilitada, como que a liderança toma decisões difíceis, né? Por exemplo, do que é uma moda, o que vocês vão avaliar de forma mais criteriosa, como vocês vão dar acesso ou não, para evitar, talvez, que o beneficiário entenda que vocês estejam não permitindo ter acesso. Podemos falar, talvez, dos novos medicamentos de emagrecimento. Como que os líderes, né, vocês nessas posições de liderança estão pensando sobre isso? Porque não tem uma resposta concreta, não tem uma forma e não tem nem como olhar para trás de quem fez isso. Então, essa velocidade com que as informações se espalham, o maior conhecimento, o que, na minha opinião, tem um fundo muito positivo, que as pessoas conseguem entender melhor o que elas têm acesso, se cuidar melhor, mas como vocês estão encarando isso nas operadoras e principalmente numa visão de liderança aqui? Fernando, acho que vamos pegar a onda das canetas, porque está muito recente, é um problema para todos. Perfeito, acho que é um exemplo o problema super recente, é solução, né? Há mais de 5 anos atrás, a nossa coordenadora, essa médica coordenadora que coordenava ali um projeto de obesidade, e a gente tem até hoje para adulto, para criança, que é um problema seríssimo, né? A obesidade na primeira infância ali e tudo mais. Dentro desse projeto tem várias ações ali de prevenção. Esse está muito focado ainda no atendimento presencial, tá? Esse tipo de programa que a gente faz. Mas, enfim, ela já havia apresentado para a direção a possibilidade estava aparecendo as primeiras canetas. Então, ela trouxe para nós ali o estudo de avaliar, quem sabe a gente comprasse para um determinado público e entregasse esse material. Porque se eu evitasse uma cirurgia bariátrica lá na frente, o custo ia ser bem menor para a operadora. Naquele momento, ainda era muito recente, a Anvisa estava, acho que, recém aprovando ali a medicação no Brasil, isso era muito já forte lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui ainda não. E aí, economicamente, para nós ainda não fazia sentido, porque a medicação era extremamente cara. Pois bem, a gente ainda não comprou. Mas esse olhar, Fernando, de estar olhando sempre para frente, olhar sempre para fora, para nós aqui, ele é fundamental, ele é essencial. Então, o que a gente detecta hoje? O custo de cirurgia bariátrica, ele despencou. Esse ano em especial, tá? Se a gente olha o custo de cirurgia bariátrica, primeiro semestre de 2025 versus primeiro semestre de 2026, ele literalmente fez um mergulho para o abismo. E a gente tem vários profissionais revoltados e vários felizes. E aí, falando muito abertamente, é claro que o cirurgião bariátrico perdeu seu cliente. Por outro lado, os consultórios de endócrino, tem gente saindo pelo ladrão e eu tô com um problema. Eu não consigo mais atrair médicos nessa especialidade. Tá em falta no mercado hoje. Do ponto de vista custo, obviamente se torna mais barato um tratamento desse do que uma cirurgia. Do ponto de vista de gerar valor para o cliente, a cirurgia bariátrica, em alguns casos, ela é extremamente bem indicada. Eu não sou médica, eu não posso falar sobre esse tema, mas a gente sabe disso. Mas havia alguns efeitos adversos danosos para o paciente, né? A gente sabe disso e de várias outras compulsões que surgiram em pacientes. Então, quando eu olho do ponto de vista de gerar valor para o paciente, aonde eu gero mais valor para o paciente? Mas é muito recente, que é a fala que eu escuto aqui nos corredores. É muito recente, eu não sei como é que vai ser o futuro disso. Ninguém sabe.
É novo para todo mundo, né? Assim como foi tudo novo na pandemia, ninguém sabia como tratar o paciente, né? Então, tudo é muito novo. O que eu estou querendo dizer? Ainda que seja tudo muito novo, ainda que não exista um modelo pronto, eu tenho que ter o olhar para isso. E aí a gente tem que ir mudando até o formato de tratar o paciente dentro dos meus programas. E por que não, talvez, lá na frente, oferecer essa caneta para ele? Não, isso não acontece ainda hoje aqui, ainda é sonho das pessoas técnicas que acabam executando esse problema e dos clientes, obviamente, também, né? Mas este olhar para o novo, este olhar para o diferente. E talvez, Fernanda, assim, aqui é uma questão muito de modelo de gestão mesmo, né? Totalmente de modelo de gestão. Que tipo de modelo de gestão eu tenho dentro da operadora? Eu tenho uma segurança psicológica para as pessoas que trabalham dentro da operadora, eu consigo fornecer isso, porque se eu não tiver, eu não vou ter ideia nova nunca, porque as pessoas vão ter medo de falar, para não passar vergonha, para não virar chacota, para não falar algo que seja uma bobagem como um todo. Então, se eu crio um modelo mais focado em inovação, mais aberto, eu permito que erre. Eu não faz muito tempo assisti uma palestra do Einstein, foi fundamental, onde eles falavam do apontamento dos erros médicos, né, dos erros que acontecem e como eles informam os erros. Então, dá a impressão assim, eu informei muito erro, então eu estou falhando demais, eu não tenho resultado. Bem pelo contrário, né? A Amy Edmondson, ela tem toda uma teoria sobre isso, né, mas ela fala muito de segurança psicológica. O olhar dela é justamente disso. Quando eu informo mais o meu erro, eu comunico mais o meu erro, é porque eu estou com uma empresa muito mais aberta, que se permite errar, mas que corrige rapidamente. O problema é quando eu não me permito errar, e pego o erro e coloco debaixo do tapete ou escondo dentro da gaveta. Vou continuar errando, o erro vai ser maior ainda e o custo vai ser maior ainda. Isso se aplica para tudo, inclusive para novas tecnologias, inclusive para mudança de modelo de programa, de projeto e tudo mais. E voltando para a caneta, não adianta olhar para ela como uma inimiga, eu tenho que olhar para ela como está aí, agora, o que eu faço com ela? Eu tenho que me tornar amiga dela e não inimiga. Né? Não adianta combater somente, né? Mas como é que eu incorporo de maneira sustentável? Eu tenho essa resposta hoje? Não, eu não tenho essa resposta hoje. Não tenho nem medo de dizer, porque ninguém tem. Então, é algo que se está estudando para o futuro. E isso se aplica para qualquer barreira nova que chega, né? Para qualquer nova tecnologia, para qualquer nova medicação, por aí vai. É muito legal esse tema que você trouxe de segurança psicológica. Aqui na Nilo, um dos nossos valores é segurança psicológica. Você talvez conheça agora que você está um pouco mais próximo do nosso dia a dia, né? E um dos aspectos é justamente esse do aprender com os erros, né? Uhum. Algo que, pelo menos eu tenho essa convicção, quando você adota novas tecnologias, é quase que uma premissa que você vai ter uma trajetória, mas você tem erros aprendizados ao longo, né? Sim. Aí pegando especificamente esse recorte de novas tecnologias, sejam elas plataformas, ferramentas, maquinário, como ciente, né, que elas carregam com elas uma incerteza, pode ser um processo de sucesso, mas com certeza de aprendizado. De novo, trazendo esse papel, né, da liderança, que critérios você talvez toma no teu dia a dia para decidir investir numa tecnologia ou não? Como você avalia isso? Porque hoje as tecnologias estão se multiplicando. Quando a gente pensa principalmente com inteligência artificial, o custo e o esforço para desenvolver novos sistemas caiu drasticamente. Então, a tendência é que mais sistemas apareçam. Como que os líderes se preparam para isso? Como que é o teu critério? Sejam eles bem estabelecidos ou até um pouco dessa tua bagagem, mas o que você leva em consideração em geral? Acho que a cooperativa aqui, como um todo, vai sempre pelo mesmo caminho, né? Vamos pensar assim, primeiro, eu preciso ter a governança estabelecida, eu preciso estar sempre embasado em análise de dados, em protocolos clínicos, avaliação de tecnologias em saúde, né? Mesmo a estratificação de risco da nossa população, da nossa carteira como um todo. E eu preciso ter isso, não é para limitar aquilo que eu vou entregar de cobertura para o cliente, muito pelo contrário. Né, para ampliar o acesso dele, para garantir que os recursos que nós temos vão ser suficientes para atender as necessidades de todo mundo. De novo, vem a palavra recurso, e eu vou começar por ela para responder a tua pergunta. Por quê?
São vários aspectos, mas o custo é um deles, né? Então, quando alguém vem oferecer uma tecnologia com um custo elevadíssimo, a gente olha para o nosso bolso, para a nossa carteira. Não tem condição de pagar isso, gente, esquece. Ou então, eu vou ter que demandar um percentual da minha pizza tão grande que vai fazer falta em algo fundamental depois. Então, a responsabilidade para manter o negócio de pé é dos dirigentes. Tem que ter esse olhar. Então, eu não posso escolher mais porque, é filho de não sei quem lá que veio aqui, é amigo de não sei quem lá que está querendo vender para a gente, né? Essas decisões na base do coração, elas não têm mais espaço, né? Há muito tempo, diga-se de passagem. Então, a decisão, ela precisa passar por uma análise de custo, sim, ela passa por uma análise de resultado entregue pela tecnologia ou pela ferramenta, ela precisa conversar muito bem com a cultura da empresa, porque às vezes são ferramentas lindas, não são tão caras, mas que divergem muito da cultura da organização. Então, não vai fazer sentido trazê-la para cá. Já fizemos isso. E assim, depois de um ano descobrimos que não serviu para nada. Tivemos que cancelar o contrato. Então, é outro aspecto que a gente precisa olhar. E tem uma coisa que acho que para muita empresa acaba sendo importante, que é a questão da confiança, Fernando, em quem está vendendo, em quem está entregando o produto. Como que eu vou gerar confiança se chega alguém para mim vindo da China amanhã, que eu nunca vi na minha frente, que eu não confio, obviamente porque não conheço? Como é que eu gero confiança? Então, a gente tem uma fala aqui que a gente brinca aqui que cultura é o nosso jeitão de ser, né? Então, no nosso jeitão de ser, a gente sempre brinca que deixa eu experimentar um pouquinho da tua tecnologia para ver se de fato vai fazer resultado aqui dentro da nossa operadora. E se eu gostar e eu conseguir me relacionar muito bem com você, isso vai gerar confiança. Se gerar confiança, daqui a pouco eu vou usar a tua tecnologia inteira. Com certeza você deve ter uma plataforma que é gigante, mas hoje eu não te conheço, então não tenho ainda confiança. Hoje eu não tenho nem recurso para comprar a tua ferramenta inteira como um todo. Hoje eu quero comprar um pedacinho para resolver um problema que eu tenho. Daqui a pouco eu vou comprar ela inteira para resolver vários problemas que eu tenho, mas jamais vai ser feito isso do dia para a noite. Então, é um outro aspecto que a gente acaba olhando aqui dentro da operadora para tomar decisão de compra ou não. E assim, existem as POCs, né? As provas, os testes aí da ferramenta, que também passam por isso. Então, precisa passar, eu brinco aqui, o teste da POC, né? O teste da POC tem que trazer resultado. E, de novo, tudo que a gente avalia é através de sistema. Então, eu preciso relatar tudo, os ganhos, os não ganhos, né? O que foi bom, o que foi ruim, para daí eu tomar uma decisão. Então, sempre quando a gente utiliza um determinado sistema para fazer isso, abro lá o chamado dentro daquele sistema e eu vou pontuando tudo o que aconteceu. Para tomar a decisão final, tem que estar tudo preenchido lá. Eu tenho que ter a informação, eu tenho que ter o dado. Para daí sim, no final, o dirigente, nas cooperativas, na grande maioria delas, tá? E aí passa, acho que de 95%. A decisão final, ela é sempre de uma diretoria, que é composta por médicos, salvo raras exceções, que tem diretoria executiva composta por técnico, né? A grande maioria ainda são os médicos cooperados que acabam tomando a decisão final. Mas eles vão olhar todo esse material que a gente entrega pronto para eles, falando dos prós, dos contras, ali eu avalio o custo, ali eu avalio a entrega, ali eu avalio o tempo de resultado que a ferramenta trouxe ou não trouxe, e todos os aspectos pontuados dentro da POC. Muito legal. E, Luciana, a gente está se aproximando aqui para a reta final. Eu me surpreendi aqui com o relógio. Eu também olhei agora. Eu fiquei muito, muito contente do papo, que a gente está falando aqui de valor, né? A gente falou disso, mas em 2 vezes a gente falou de um tema de cultura. Então, acho que isso é muito bacana. Como cultura hoje está permeando essas decisões. Você falou de tanto para contratar uma nova tecnologia da cultura que vocês têm no Unimed, a gente falou de segurança psicológica, que é algo que aqui do lado do Nilo a gente consegue se relacionar, a gente entende. Então, muito bacana o quanto essa mudança, né, de perspectiva da operadora faz parte de cultura. Então, isso me deixou muito, muito feliz. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir, deixar aberto agora o microfone para você. Eu fui quase que no interrogatório, te fazendo várias perguntas. Te agradeço novamente pela disponibilidade, mas se você quer deixar uma reflexão final, uma provocação, acho que
O tema é super relevante, super importante nesse momento. Deixo aberto para você. Eu até fiz uma colinha para mim, porque eu imaginei que você ia me fazer essa pergunta no final, sabia? Mas, Fernando, só voltando um pouquinho antes de falar sobre isso, essa provocação final, são 3 aspectos fundamentais que eu preciso olhar e que a gente olha, pelo menos aqui a gente faz isso, né? Quando eu tenho que decidir se eu compro ou não uma tecnologia. Essa tecnologia, no fim das contas lá, de novo, né? Eu adoro usar a comparação com o balanço. Então, na última linha do balanço, eu vou olhar se ela melhorou, se ela trouxe alguma melhora na experiência do meu paciente, do meu cliente, se ela trouxe alguma melhoria para o meu resultado assistencial como um todo, e principalmente, ela está permitindo que eu melhore a sustentabilidade da operação do negócio como um todo, e aí assim a gente toma essa decisão, né? Mas agora, na provocação final, então. Na colinha agora. Vamos na colinha. Primeiro, gerar valor em saúde, ele não é fazer mais, e sim fazer melhor. Que vai muito daquilo que eu comentei no início da nossa fala, né? Do artigo que eu li do Mendes lá. O mais já não tem mais espaço, não é fazer mais, e sim fazer o melhor. E aí, usando a fala do Cortella, né? É um vídeo antigo dele, aí tem em qualquer YouTube da vida, né? Eu preciso fazer o meu melhor com as condições que eu tenho naquele momento, até que eu tenha melhores condições para fazer ainda melhor. Então, não pode ser desculpa. Eu não tenho tecnologia. Eu não tenho gente. Eu não tenho... entende? Eu tenho que sempre fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho e não reclamar daquilo que eu não tenho para não fazer. Isso é importante. E o futuro, ele pertence às organizações que conseguirem transformar dados em conhecimento. Isso, para mim, é muito claro. Não adianta somente ter o dado. Cada dia que eu abro o meu LinkedIn, que eu abro o meu e-mail, que eu abro o meu WhatsApp, tem 30, 40 propostas em cada canal de nova tecnologia. E é o que você falou, elas estão assim brotando no mercado. Mas aí, tecnologia por tecnologia não resolve. Então, eu tenho que transformar dado em conhecimento. E esse conhecimento tem que fazer o quê? Ele tem que melhorar a minha decisão, ele tem que melhorar os resultados para as pessoas como um todo. Se eu pegar esse conhecimento e engavetar, também não vai servir para nada. E aí, por fim, a sustentabilidade do sistema, ela nasce exatamente da capacidade de colocar o paciente no centro das escolhas. Cada vez mais a gente entende que o paciente precisa estar no centro, mas não é só para eu fazer a vontade dele, né? Não é porque ele é mimimi, eu preciso fazer a vontade dele. Não, muito pelo contrário. Eu não posso perder de vista, em hipótese alguma, a responsabilidade com o coletivo. E aí eu estou falando que isso fala minha diária aqui dentro. Enquanto gestor de uma operadora desse tamanho aqui, a gente é responsável pelas vidas aqui 104 mil vidas, de pessoas que confiam a sua saúde para a gente, porque elas pagam todo mês um plano de saúde. A gente tem um público hoje composto por quase 1.000 colaboradores entre hospital e operadora. Então, olha quantas famílias nós somos responsáveis pelo sustento dessas famílias. Nós somos responsáveis por um número de prestadores que passa de 200 prestadores aí na carteira. Nós somos responsáveis por quase 700 médicos que são os nossos cooperados. Então, o coletivo tem que estar em primeiro lugar. Eu não posso pensar só no público. O cliente está no meio, mas eu tenho que olhar a sustentabilidade de todos esses públicos que compõem uma operadora como um todo. Não sei se com isso eu te deixo uma conclusão final, mas é a maneira como eu vejo, como eu penso e como eu procuro agir. Não, com certeza. Luciana, de novo, queria te agradecer pelo papo, pela generosidade em participar, toda a troca foi muito rico. E a todo mundo que participou conosco, agradecer pela presença aqui no Prosa, espero que tenham gostado. E convido vocês na nossa próxima edição a participarem. Fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais, a Luciana também, conteúdos muito interessantes. Foi um prazer. Obrigado novamente. Obrigada, Fernando, pela oportunidade e obrigada a todos